Meus queridos irmãos e minhas irmãs, estamos celebrando com muita discrição a novena ao nosso padroeiro, São João Maria Vianney. E um tema muito pertinente o nosso pároco nos colocou para meditar esse ano: a nossa relação com a divina Eucaristia. Falar da Eucaristia deve ser para nós um motivo de grande alegria, porque a Eucaristia não é algo distante, porque a Eucaristia é algo real, presente em nosso meio, em nossas vidas. É bem sabido por todos nós que muitos cristãos no mundo estão privados de receber a Eucaristia. É bem sabido por nós que tantos católicos piedosos, de uma vida santa, de uma vida lutada todos os dias, primando pela santidade, que nunca ficaram tantos e tantos meses sem receber nosso Senhor presente realmente na Eucaristia. Esse tempo deve ser para nós que estamos privados da Eucaristia, um tempo para vivermos em comunhão com Deus, espiritualmente, agora mais do que nunca. É o tempo que nós devemos fomentar essa amizade com Deus, tomando consciência de que estamos privados da Eucaristia por zelo do pastor, por zelo do arcebispo, que assim determinou para que o vírus não pudesse se propagar. É preciso que nesse momento nós aprendamos a comungar espiritualmente. É preciso que nesse momento da história nós aprendamos a nos relacionar com Deus dentro dessa igreja doméstica, essa igreja que estava tão esquecida, que estava tão apagada, onde muitos católicos se preocupavam até de rezar na igreja, muito bem, graças a Deus, mas tantos outros faziam vista grossa e não rezavam em casa, e perderam essa mística da igreja doméstica, de falar de Deus dentro de casa, de falar de Deus no nosso lar. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a Eucaristia é de verdade memorial, é zicaron. É de verdade para nós um memorial que deve ser vivido agora de uma forma espiritual nas nossas casas. Agora, dessa forma extraordinária que nunca antes imaginávamos viver. Mas é importante e necessário que esse tempo nos faça refletir. Quantos e quantos domingos eu poderia receber a Eucaristia e trocava a igreja por qualquer coisa? É preciso que nesse tempo eu reflita que a Eucaristia é de verdade remédio, que a Eucaristia é o meu sustento. E quantas vezes eu comunguei de uma forma sacrílega, e quantas vezes eu comunguei sem fazer uma verdadeira ação de graças depois da comunhão. E agora me faz falta, e agora dói no meu peito não poder receber nosso Senhor. Graças a Deus, lá domingo, sem receber a Eucaristia, porque não temos casos, o nosso bispo diocesano permitiu a distribuição da Eucaristia. E tantos
que podem comungar e não vão. E tantos aqui no Nordeste que desejam comungar e não podem. E tantos que, graças a Deus, estão despertando, estão buscando entender que a Eucaristia é aquilo que nós temos de mais precioso na nossa fé. E é preciso, meus irmãos, zelarmos. É preciso compreendermos, é preciso de verdade que nós entendamos que a nossa vida deve ser toda ela uma vida eucaristizada. Não só a participação na igreja, mas todas as minhas ações, todas as minhas decisões, toda a minha vivência de fé deve ser uma vivência eucaristizada. Por quê? Porque nesse grande momento em que nós vivemos esse grande Zicaron, esse memorial, nós somos como que transportados para vivermos esse sacrifício. Sacrifício sim, porque a Santa Eucaristia, a celebração eucarística é sacrifício em forma de banquete. E é por isso que o sacerdote, depois do momento das oferendas, o sacerdote convida o povo a estar todo unido em oração, onde todos devem viver esse sacrifício. Quando o sacerdote assim diz: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Se perde um pouquinho o sentido do sacrifício, mas no rito antigo, no rito extraordinário hoje, a forma que o padre exorta o povo, lembrando-o do sacrifício, é muito mais evidente. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu sacrifício, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Esse sacrifício que não é só vir à Santa Liturgia trazer os dons, esse sacrifício que é o drama de uma vida toda para se santificar, para viver divinamente, para assim alcançar os céus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, celebrar e viver a divina liturgia deve ser para todos nós uma grande alegria. Vocês não sabem como o meu coração se apertou quando, acostumado a celebrar nessa igreja, uma igreja tão viva, de um povo, de uma fé tão especial, me deparar com as portas da igreja fechada e a igreja totalmente vazia. Que sensação de abandono que não é própria da igreja. Nunca até então tinha celebrado a liturgia com as portas da igreja fechadas. Lá, na nossa paróquia, a gente celebra sem a participação do povo, mas com tudo aberto. E que sensação triste. A gente vê como a igreja fica totalmente plena, porque tem o sacerdote, porque a Eucaristia é válida em comunhão com o nosso bispo. Mas como falta a igreja ministerial, como falta o sacerdócio comum dos fiéis, para encher a igreja e para que todo o povo possa viver com dignidade esse sacrifício. Meus irmãos e minhas irmãs, comunguem espiritualmente. Não abandonem, não se deixem abalar na fé, não abandonem a fé. Vejam que o texto santo que a liturgia hoje aqui nos coloca é um texto que nós estamos meditando essas parábolas do reino em 3 domingos, que acabamos nesse domingo que passou. E aqui o texto nos fala claramente desse reino que é como uma semente de mostarda, que um homem pega, semeia no seu campo.
Embora ela, sendo a menor das sementes, quando cresce, se transforma em uma árvore frondosa. Isso aqui é a virtude teologal da nossa fé. É a virtude teologal da fé que nós temos. Só que existe uma coisa estranha e que muitas pessoas não compreendem e que muitas pessoas não entendem, que a fé nós adquirimos rezando. Infelizmente, muitas pessoas têm uma concepção um pouquinho errada, e eu já escutei tanto, meu Deus, pessoas dizendo assim: ah, padre, se eu tivesse mais fé, eu rezaria mais. Mas é justamente o contrário. É preciso que você reze mais, para que tenha mais fé. As virtudes teologais, as três, são dadas por Deus, é Deus quem nos dá, é Deus quem nos concede, diferente das 4 virtudes cardeais, que nós adquirimos no exercício cotidiano da vivência delas. É preciso rezar mesmo sem ter vontade, é preciso rezar mesmo sonolento, é preciso rezar mesmo muitas vezes estando doentes, com assídia, que consiste na preguiça para as coisas de Deus. É preciso entender que é a nossa oração que nos faz saborear, que nos faz desfrutar das coisas dos céus, que nos faz saborear, que nos faz desfrutar da eternidade em Deus. E essa eternidade que começa aqui, e essa eternidade que nós começamos a viver aqui, e essa fé que nós adquirimos na oração, que nos vai levar aos céus, que nos vai levar à eternidade. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ter como patrono São João Maria Vianney deveria ser para todos nós um grande chamamento de atenção, porque se existia um sacerdote que amou a liturgia, que amou as coisas de Deus, que falava com tanta dignidade daquilo que é sagrado e celebrava com tanto amor a Eucaristia, esse homem era São João Maria Vianney. Eu terminei de ler por esses dias a 3ª biografia da vida dele. E nessa 3ª biografia, uma coisa me chamou muita atenção, porque não existia nada de alfaia litúrgica, de objetos litúrgicos, que na cabeça de São João Maria Vianney tivesse dignidade para celebrar o culto. Sempre ele queria mais, sempre ele desejava mais, como aquela casula célebre dele, com alguns bordados azuis, da festa da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, da Bem-aventurada Virgem Maria, em 1854, quando o Santo Padre, o Papa Pio IX, promulga esse dogma na Inefabilis Deus. E aí São João Maria Vianney fica todo feliz. Por quê? Porque descobriu, porque entendeu a dignidade da liturgia, tudo com amor, tudo com zelo, tudo com responsabilidade, tudo que de melhor para celebrar a divina Eucaristia, para celebrar a divina liturgia. Então vamos nesse ano, que nós estamos celebrando de uma forma toda excepcional, com o coração na mão, com saudade de Deus, com saudade da Igreja viva. Vamos pedir a São João Maria Vianney que interceda junto a Deus, para que o nosso Estado possa passar por essa dificuldade, para que o nosso país possa vencer essa batalha, para que o mundo fique livre desse coronavírus, desse Covid-19, para que possamos voltar à nossa vida normal. Não queremos o novo normal, nós queremos a nossa vida normal, voltar a sorrir, voltar a encontrar os nossos paroquianos,
os nossos amigos que caminham conosco rumo aos céus, voltar ao confessionário, voltar a distribuir a Eucaristia com dignidade, cantando, celebrando, vivendo a Eucaristia na comunidade, uma das expressões do amor de Deus, da igreja militante rumo aos céus. Vamos pedir a São João Maria Vianney que aumente nos nossos corações o zelo pela divina liturgia, o zelo pela divina Eucaristia. Vamos pedir à bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Conceição, que interceda também por nós junto a Deus, para que possamos todos os dias ter uma alma pura, ter uma alma santa, ter uma alma como a alma dela imaculada, para que vivendo aqui na terra, possamos, aspirando às coisas dos céus, lutarmos todos os dias contra o pecado, para que vencendo o pecado, tenhamos a alegria de um dia, puros de coração, como o Senhor nos fala no Sermão das Bem-aventuranças, puros de coração, tenhamos a alegria de contemplar a Deus. Que o Senhor, o bom Deus, escute e atenda os nossos pedidos, pela intercessão da Imaculada Conceição, pela intercessão de São João Maria Vianney. E você, que é paroquiano aqui de São João Maria Vianney, que está assistindo em casa, que vive com o coração angustiado, meu irmão, minha irmã, fique em paz. De coisas ruins, Deus tira coisas boas. Reze, não perca a sua paz. Deseje receber nosso Senhor. E o desejo, em coração sincero, consiste no já possuir. Se a gente, ao contemplar, ao desejar no coração uma mulher, a gente já peca. Se a gente deseja a Eucaristia, também a gente já comunga. Deseje de todo o coração, deseje ser santo, deseje